Vamos firme e forte, porque nós somos a boca de Deus nessa terra. E a boca de Deus, ela não para. A boca de Deus, ela continua profetizando. Então profetiza, meu irmão. Profetiza por enquanto que houver vida sobre você. Profetiza. E nós estamos aqui para profetizar. Essa maldição, isso que tem acometido aí as nações, os países, não vai atingir a tua casa. A bênção de Deus, a prosperidade de Deus vai entrar na tua casa. Esse mês vai ser um mês diferente na tua vida. Esse mês vai ser um mês diferente na tua casa. Em nome de Jesus, eu quero orar com você nessa noite. Em nome de Jesus, se você puder levantar a tua voz dentro da tua casa, dá um brado de vitória dentro da tua casa. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos decretar, Senhor, nessa noite, a bênção do Senhor dentro dos nossos lares. Cada pessoa onde estiver ouvindo, onde estiver assistindo, que o Senhor venha invadir, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, entrar com teu poder, glória, com a tua unção. Nós estamos aqui, Senhor, para profetizar. Nós somos a boca do Senhor nessa terra. Nós somos os profetas dessa geração. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, levanta homens e mulheres corajosos, homens e mulheres com a voz profética, Pai, que não se conformarão, homens e mulheres que não aceitarão, meu Deus, as afrontas que muitas das vezes o mundo tem tentado, meu Pai, colocar sobre os ombros dessas pessoas, Pai. Mas nesse momento o Senhor está levantando profetas, nesse momento o Senhor está levantando boca do Senhor para profetizar. Em nome de Jesus, nós decretamos a bênção do Senhor nesse dia. Nós decretamos a bênção do Senhor nesse culto ao vivo. Nós profetizamos agora em nome de Jesus, até terminar, Senhor, essa live. Coisas grandiosas o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas que estão acompanhando. Até terminar essa live, Senhor. O milagre já aconteceu, porque nós profetizamos no nome de Jesus. Nós decretamos no nome de Jesus. Nós profetizamos no nome do Senhor. Amém? Continue profetizando. Quero agradecer os irmãos que já estão aí entrando, né? Tá aí conosco a nossa irmã Andréia, a Vanice, a Tamara, né? Giovanni, aleluia, Deus te abençoe. Vanice, Raimundo, glória a Deus. Tamara, eu creio. Maria Félix, que Deus abençoe a sua vida. O Naldo Santos, né? Tá aí também a Luana Figueiredo, que Deus te abençoe, né? Nosso irmão Giovanni, nosso irmão Raimundo Patrício, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui para profetizar uma palavra de fé, uma palavra de milagre sobre a tua vida. Pode ir entrando, pode ir compartilhando, porque coisas grandiosas até terminar essa live. O Senhor vai visitar a tua casa, o Senhor vai visitar a tua família, o Senhor vai visitar a tua vida. Não saia daí, não perca um momento dessa palavra. Até terminar essa live, você vai ver o que vai acontecer dentro da tua casa. O milagre de Deus vai chegar, vai invadir a tua casa, vai invadir a tua família, porque está sendo decretado nessa noite, está sendo profetizado nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero já nesse momento passar o pastor, ele vai estar trazendo uma palavra de fé ao teu coração. Não saia daí, comece a decretar sobre a vida da tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Saúde e prosperidade a vocês, que bênção você que está aí nos acompanhando por essa live, que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estamos num domingo como esse é um domingo em que a igreja está abarrotada, normalmente falando, mas nós estamos realmente ainda em quarentena. Que Deus possa abençoar a sua vida. Vai aí chamando aí os outros irmãos, vai, manda uma mensagem, fala que a igreja de CB Coimbra está ao vivo aí, para que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Quero trazer um texto, palavra muito especial para o teu coração, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Esta palavra que eu quero ministrar em poucos minutos aqui com vocês, é exatamente uma palavra nos trazer uma alta reflexão, uma reflexão muito mais aprofundada, muito mais apurada, porque Jesus fala algo nesse texto
algo poderoso para nós. O próprio Cristo fala algo poderoso para nós. Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho de Jesus Cristo, escreveu Mateus, capítulo de número 6 e versículo de número 25, a partir do verso 25. Olha o que Jesus fala, que a gente tem visto hoje as pessoas preocupadas. Isso é natural, porque nós somos seres humanos e a tendência nossa, por termos sentimentos, é de preocuparmos. Mas olha o que Jesus fala, parece que vai na contramão das atitudes de alguns irmãos, parece que vai na contramão da atitude de algumas pessoas. E olha o que Jesus diz nesta versão que eu vou ler aqui para você. Essa versão diz assim, olha: por isso digo a vocês, olha o que Jesus está dizendo, próprio mestre, próprio Cristo, ele está dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem, não se preocupem com a sua vida. Coisa poderosa, Jesus está dizendo: não se preocupe. Ora, alguém pode estar dizendo assim: mas pastor, mas está todo mundo preocupado, mas está todo mundo atônito, está todo mundo de um lado para o outro. Pastor, o que é isso? Jesus está dizendo: não se preocupe. Foi o Cristo quem disse: com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, enquanto o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Olha que coisa poderosa. A gente fica preocupado como ser humano, mas como ser humano, humanamente falando, mas como um ser espiritual que acredita no poder de Deus, que acredita na fé sobrenatural, nós precisamos nos render profundamente a essa palavra. Nós precisamos nos render e mergulharmos não na superfície dela, mas na profundidade do que ela está dizendo, porque não vem de qualquer homem, porque não vem de qualquer autoridade, vem da autoridade maior, que é Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, dizendo: não fique ansiosos, não fiquem ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade, ela nos arremete para a antecipação dos fatos. Tem gente que está preocupado. Por quê? Porque está ouvindo coisas e coisas e coisas por aí afora. Eu quero dizer para você que na mesma proporção, escute isso, é muito simples o que eu estou dizendo aqui, porém tem uma eficácia muito poderosa. É muito simples o que eu vou dizer. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 10, verso 17, ou 17, 10, depois a gente vai confirmar isso, mas é em Romanos que diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Assim também, na mesma proporção que a fé, ela vem até nós, através do ouvir da palavra de Deus, a fé também, ela pode sair de nós, ao ouvirmos e ouvirmos palavras negativas, palavras que mexam com o nosso ego, com a nossa fé e com a nossa intelectualidade, podemos dizer assim. Eu quero dizer para você que pare de estar ouvindo coisas, mortes, homicídios, óbitos, pessoas morrendo. Não se detém por aquilo que Deus diz, aquilo que o próprio Cristo nos fala. Não se preocupe quanto à vossa vida. Aí ele vai dar exemplo do que a gente já conhece, dos pássaros, das árvores dos céus, dos pássaros que não semeiam, porém a Bíblia diz que Deus a cuida delas.
Hoje à tarde estávamos assistindo um programa sobre os animais lá na África, entendeu? Como que eles conseguem sobreviver num lugar como aquele ali, cada um dentro, claro que a gente sabe entender e entende muito bem que que o animal consegue se sobressair, consegue sobreviver durante muito tempo, mas uma provisão divina, como algo do céu. Por quê? Porque a Bíblia diz: se Deus cuida de um pássaro, se Deus cuida de um ser tão insignificante para nós, que são os pássaros dos céus, que não trabalham, não fazem nada, não semeiam, mas o Senhor cuida, o Senhor as sustenta. Então eu queria deixar esta palavra para o seu coração. Não se preocupe quanto à vossa vida. Foi Jesus quem disse isso, foi o nosso mestre quem falou isso, foi o nosso Senhor e Salvador quem declarou isso. E ele continua dizendo, versículo seguinte, versículo de número 27: quem de vocês, que por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado da sua altura? Porque se preocupa com o que vão se vestir. Verso 28: observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, vos afirmo, ou seja, afirmo veementemente a vocês, Jesus está dizendo, que nem mesmo Salomão, sua glória, pode se vestir como um deles. Olha que bênção, olha o que Deus está dizendo. Alguém pode dizer: parece que Deus não está preocupado com o meu alimento, com o que eu vou beber, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Isso é uma mentira, isso é um engano. Deus está tudo, Deus está observando tudo. Se Deus observa um pássaro pequenininho, se Deus observa o lírio dos campos, como ninguém consegue observar, se Deus tem esta preocupação com os lírios dos campos, será que Deus não terá conosco? Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, nos mínimos detalhes possíveis que você possa imaginar. Deus cuida da sua vida. Versículo seguinte: eu, porém, vos afirmo, ou verso 30: ora, se Deus veste assim as aves do campo, a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, como será muito mais por vocês, homens de pequena fé? Ou seja, homens de pequena fé. E ele diz mais: portanto, não se preocupem. Mais uma vez, a versão da minha Bíblia diz, o Cristo dizendo: não se preocupem. Fale para quem está do seu lado, se tiver alguém do seu lado aí, diga para essa pessoa com muita fé, diga para essa pessoa: não se preocupem. Diga isso, seja a boca de Deus, profeta do Senhor agora. Diga para essa pessoa: não se preocupe. Era isso que Jesus estava mexendo conosco. Era essa mensagem que Jesus estava emitindo ao nosso coração. Não se preocupem, dizendo: o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Essa não é indagação e preocupação de muitos trabalhadores, de muitos pais de família, de muitos homens e mulheres na face dessa terra. Essa não é a preocupação das pessoas aí agora. E Jesus está dizendo: porque os gentios é que procuram estas coisas. Ou seja, que fica extremamente desesperado, a ponto de fazer bobagem, a ponto de praticar coisas ilícitas, a ponto de fazer aquilo que entristece a sua própria vida, como também a sua família. Mas Jesus está dizendo no versículo seguinte, que é o versículo de número 32: porque os gentios é que procuram essas coisas, o Pai de vocês, o Pai Celestial, sabe que vocês precisam disso. O Pai Celestial sabe que você precisa de calçado para se calçar,
de roupa para se vestir, de alimento para se alimentar, de algo para beber. O Pai Celestial sabe de tudo isso. Mas a Bíblia diz, verso 33, é um verso clássico, é um verso emblemático, é um verso poderoso, que diz assim: mas busquem em primeiro lugar, busquem em primeiro lugar. Você tem feito isso mesmo estando em casa? Você tem feito isso mesmo estando em quarentena? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Alguém esses dias agora falou, dizendo assim: não é justo eu viver isso, não é justo eu passar por isso, não é justo eu viver isso. As pessoas tentam impregnar a sua própria justiça. Tem alguém que diz assim: olha, isso não é justo eu passar e viver por isso. Por quê? Porque a pessoa quer implementar a sua justiça. Mas eu quero dizer para você que há uma justiça soberana, que há uma justiça divina, que é uma justiça que está sobre tudo e sobre todos. E essa justiça não é terrena, essa justiça é divina, é uma justiça do céu, justiça celestial. E a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras demais coisas. Que coisas que você tem buscado? O que está te fazendo você viver uma vida de ansiedade? Repito e volto a dizer: a ansiedade é a antecipação dos fatos. Não queira antecipar o dia do amanhã, não queira saber o que vai acontecer amanhã. Busque hoje, busque agora, porque o que você plantar agora, o que você semear agora, aí sim você pode garantir um futuro de bênção para a sua vida. O que você plantar hoje, o que você semear hoje, no âmbito espiritual, no âmbito sobrenatural, você também vai colher, porque a Bíblia diz: aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Então colha agora o momento de busca ao reino de Deus, colha agora o momento de busca ao reino dos céus, porque Deus vai marcar a sua vida e Deus vai te abençoar. Então eu queria deixar esta palavra, e Jesus termina o último verso, do capítulo 6 do livro de Mateus, o último versículo, verso 34, Jesus termina falando mais uma vez, o Senhor parece estar sendo redundante aqui, o Senhor está repetindo, mas eu quero dizer para você que não é pecado as repetições, é pecado as vãs repetições. Não é pecado repetir, é pecado as vãs repetições. Então Jesus está repetindo mais uma vez, versículo 34, a minha tradução da Bíblia que eu estou lendo, diz assim: portanto, não se preocupem com o dia do amanhã. Aleluia, diga glória a Deus, diga aleluia. Não se preocupe com o dia do amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Então eu queria dizer a vocês: Deus está sob controle de todas as coisas. O Senhor está sob controle de tudo. O Senhor está controlando todas as coisas. Fique tranquilo, fique em paz, fique em Deus. Um dos versículos que tem mais tocado ao meu coração, que eu tenho mais me apreciado a ele, é um versículo tão poderoso que Paulo escreve em Filipenses, dizendo que a paz que excede todo entendimento guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa. Eu entendo que nós vamos orar aqui agora pelos nossos irmãos. Tem muitos irmãos nossos que são informais desse Brasil, muitos trabalhadores informais. Para quem não sabe, trabalhadores informais são os autônomos, são as pessoas que trabalham com conta própria, têm o seu próprio negócio. E a gente sabe que
esse momento que o Brasil está passando, essas pessoas estão aí realmente com o seu sentimento, com as suas emoções à flor da pele. Mas nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida, nós vamos orar por todos os brasileiros. Hoje pela manhã nós estávamos em jejum, ordenado pela nossa liderança, pelos nossos líderes espirituais, e nós estávamos jejuando pelo nosso Brasil, e Deus me levou a orar por essas pessoas, e eu quero aqui, no meio dessa live, também fazer esta oração junto com vocês, ok? Eu queria que você, se você estiver em casa, puder ficar em pé. Aqui tem pouquíssimos irmãos, eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé, e a gente fizesse um clamor aqui agora. Coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, onde você estiver aí, junto com a sua família, se aproxime aí, vocês estão em família, e eu queria que você fechasse os teus olhos, para nós orarmos nesse momento. Pedimos a Deus pela nossa vida, pela nossa casa, pelo Brasil e pela nossa família. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus, não foi outro, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum patriarca, não foi nenhum profeta, foi o próprio Cristo, Senhor, que disse: não se preocupem com o dia do amanhã. Senhor, nós oramos agora, Pai, em conexão, em ligação com Teus filhos, Senhor. Nós te pedimos agora, Pai, visita, meu Deus, estas famílias, visita, meu Deus, esse irmão, essa irmã. Senhor, eu quero te entregar esta vida agora, meu Pai, Senhor, diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, Pai, que essa angústia, que esta ansiedade se transforme em fé, em uma expectativa do alto, Senhor, da profissão que vem de Cristo. Pai, abençoa, Senhor, eu te peço, o nosso Brasil, Senhor, a nação brasileira. Meu Deus, protege, Senhor, os nossos idosos, protege, Senhor, aqueles irmãos que têm uma deficiência, meu Deus, que tem, meu Senhor, uma deformidade, que tem, Senhor, uma doença, meu Pai, uma enfermidade, meu Deus, que quando é atingido por esse vírus, para alguns chegam a ser fatais. Senhor, guarda, Senhor, os nossos idosos, homens e mulheres que contribuíram para a construção do país, para a construção desta nação. Protege os idosos, Senhor. Livra, meu Pai, estas pessoas. Senhor, por outro lado, nós oramos também, ó Pai, pelos nossos irmãos, ó Deus, os trabalhadores informais. Meu Deus, visita estas pessoas, Pai, suprindo as suas necessidades. Ó Senhor, em nome de Jesus, nós abençoamos agora, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Querido, Deus te abençoe. Quero terminar aqui fazendo uma outra oração para nós encerrarmos. Hoje é o primeiro domingo do mês. Alguns irmãos ligou para nós, alguns irmãos muito fiéis com Deus, muito fiel com a palavra de Deus, falando: pastor, eu quero entregar o dízimo da casa do Senhor, eu quero entregar a minha oferta. Tem pessoas que estão trazendo até as suas primícias, entendeu? Nós somos uma igreja que trabalhamos também na área social. Nós precisamos também ajudar pessoas, famílias que precisam dessa ajuda. Tem pessoas aqui, os irmãos já trouxeram, eu estou em cima do altar da casa de Deus, já tem aqui primícias que os irmãos trouxeram. Falta você também trazer a sua primícia. Nós vamos orar pelos dízimos, nós vamos orar pelas ofertas, nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, eu creio, Pai, a sua palavra
é poderosa, Senhor. A Bíblia diz: aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Por isso, Senhor, manifesta a tua bênção sobre a vida dos teus filhos, de uma maneira sobrenatural, para a glória do teu nome, Deus, sobre aqueles que são fiéis a esta palavra, Senhor. Fiéis não é uma denominação, fiel não a uma entidade, a uma igreja, Senhor, mas fiel acima de tudo a tua palavra, Senhor. Abençoa aqueles que nessa noite, Senhor, vão aí apresentar os dízimos, as ofertas da tua casa, em nome e para a glória de Jesus. Amém? Estou aqui com alguns envelopes de irmãos que trouxeram os dízimos. Está aqui pessoas que trouxeram o dízimo. Está aqui na minha mão vários irmãos que vieram trazer. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, domingo que vem nós estaremos na nossa Santa Ceia. Nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Fique atento aí a pastora Simara, que mexe na área da informática da igreja. Ela vai estar anunciando domingo que vem a nossa Santa Ceia, para a glória de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Eu quero aqui agradecer a sua audiência, quero agradecer vocês. Que o Senhor esteja sobre a sua vida. E nós declaramos que está escrito no Salmo 91, verso 10, que nenhum mal, diga comigo aí, você do outro lado aqui, levanta a sua mão, diga comigo: nenhum mal me sucederá, e nem praga alguma chegará à minha tenda. Diga: eu estou guardado pelo sangue de Jesus, para a glória de Deus. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.